Salve Maria e São José. Hoje num cenário diferente. Nós começamos a nossa live um pouquinho mais tarde. Tive que ir em médico, fazer umas coisas assim de vida real e acabou não dando tempo de estarmos juntos. Mas chegamos e o importante é que hoje vamos meditar sobre Jesus nos braços de Maria. Hoje que é dia de Nossa Senhora do Rosário, aquela que nos deu a graça de termos um poder sobre-humano contra o encardido. Através das contas do Rosário, nós obtemos da Virgem Maria grandes graças contra os demônios, diante da nossa vida, da nossa família, protegendo nossos filhos. Uma família que reza junta obtém indulgências plenárias. Então, quando nós, em família, rezamos o Rosário, estamos recebendo da Virgem Santíssima e de Deus as graças das indulgências plenárias. Além disso, ela nos promete interceder e advogar diante da nossa vida. Ela é a nossa advogada. Quando nós nos doamos a rezar o Rosário, a nos doarmos a contemplar os mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente consegue alcançar grandes graças, porque obtemos de Nossa Senhora tudo aquilo que Deus destinou a ela que nos fosse dado. Mas, pelo nosso esforço, Deus não precisou da gente para nos criar, mas não nos salvará sem a nossa ajuda. E Nossa Senhora, então, entrega nas mãos de São Domingos Gusmão o Rosário, né? E hoje, tão difícil, nós estamos às vezes a rezar. Mas é nessa dificuldade, é nessa falta de vontade de rezar o Rosário que nós precisamos continuar. Firmes e fortes, todos os dias, pegando o nosso texto, rezando o nosso texto diariamente, querendo ou não querendo rezar, estamos nos esforçando a realizar não o que queremos, mas o que Nossa Senhora nos pede. Então, Satanás, em vários exorcismos, né, ele coloca que a arma mais poderosa contra eles é o terço. E que os católicos, não sendo orientados, portanto, acabam não sendo obtentores destas graças. Por quê? Porque deixam de rezar. E aí, eu sempre digo isso aqui, vou repetir. Não adianta você ler a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino se você não faz os 4 pilares da fé católica. Os 4 pilares são Eucaristia, confissão, leitura da Palavra de Deus e terço, o Santo Terço. Se você quer se dedicar profundamente à fé católica e não faz estas 4 bases da fé, você estará sempre capenga, mesmo que você se doe com tantos conhecimentos. O mais importante deles é você saber que destes 4 você está realizando. E através desta base, desse alicerce, desses 4 pilares, nós conseguimos edificar a nossa alma. Tá bom? Eucaristia, se possível diária. Confissões, se possível mensais. Leitura da palavra, se possível diariamente. E terço diários, tá bom? O único aí que a gente tá liberado de não fazer diariamente é a confissão com o sacerdote, mas isso não te impede de fazer diariamente o seu exame de consciência, tá bom? Pedindo perdão e entendendo que nós, sem Deus, nada podemos realizar. Amém? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje eu já coloquei no grupo do WhatsApp quais são as necessidades de você se organizar para o dia 12, mas vou deixar também na descrição do vídeo de hoje, para que vocês também se alinhem, caso vocês não estejam no grupo, mas estejam acompanhando pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo YouTube, beleza?
Depois de seu nascimento, a sabedoria encarnada descansou, como em seu trono, nos braços de Maria. Jesus pôs sua complacência em receber os presentes de seu Natal, no regaço de sua mãe. Em seus braços, quis ser apresentado no templo e oferecido ao Pai. Ainda junto ao coração de sua mãe, ele tomou o caminho angustioso do exílio. 1. Veja o menino Jesus, sempre nos braços de Maria, a repousar com abandono e confiança. 2. Ensinai-me, Jesus, o caminho tão doce que vos levou aos braços de Nossa Senhora. Primeiro ponto, Jesus em seu Natal, nos braços de Maria. Maria é o trono da eterna sabedoria. É nela que Jesus ostenta suas maravilhas e riquezas e recebe suas homenagens. Foi nos braços de Maria que, apenas nascido, ele quis ser adorado por São José em Belém, pelos anjos também, pelos pastorzinhos e pelos reis magos. Todos eles acharam o menino com sua mãe. Todos, pois, devem ir a Jesus por Maria. Ai dos que se creem mais santos do que José, ou mais puros do que os anjos, ou mais inocentes do que os pastorinhos, ou mais sábio do que os magos. Ai dos que querem buscar Jesus sem Maria. O presente de seu Natal, Jesus os recebeu por Maria. Deixa eu ver o negócio lá. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa por si mesmo ou apoiado nas suas próprias disposições, Jesus examina o presente e por vezes o repele ao encontrá-lo nodoado do amor próprio. Mas, quando lhe oferecemos alguma coisa pelas mãos puras e virginais de sua amada mãe, ele se deixa vencer. Não considera o dom de que lhe dão, mas somente a sua mãe, que o apresenta. Não considera de quem vem aquele mimo, senão por quem ele o recebe. Este é o conselho de São Bernardo. Queres oferecer alguma coisa pequenina? Oferece-a pelas mãos de Maria, se não queres ser repelido. Tratado da verdadeira devoção. Segundo ponto. Jesus apresentado no templo, nos braços de Maria. Todos os primogênitos de Israel deveriam ser ofertados no templo, ao Pai. Jesus o foi também, mas a todos o Pai Celeste perdoava o que a seu Filho não perdoou. Então, se consagrava o Filho ao altar, né, diante do Pai, e aí apresentava-se o Filho, consagrava-o a Deus. Mas Deus poupava a vida destes primogênitos e eles podiam seguir seus caminhos. No caso do seu filho, não. Ele teve que ser imolado e com o consentimento de sua mãe. Na apresentação, pois, Jesus era a hóstia que se oferecia à imolação. Foi nos braços de Nossa Senhora que Jesus assim se apresentou ao sacrifício. Ele quis que seu altar continuasse a ser aquele regaço imaculado. No Calvário, nos braços duros da cruz, não tinham a suavidade terna dos braços de Maria. Mas a vítima daquele sacrifício dispôs que Maria ali estivesse também, a participar de sua oblação, no santuário íntimo de sua alma. No sacrifício eucarístico dos nossos altares, Maria está também, com o seu carinho vigilante. Ah! Se a soubéssemos atrair sempre junto de nós, na santa comunhão, se aprendêssemos a oferecer nossos pequenos sacrifícios e imolações na suavidade do altar, nos braços de Maria. Terceiro ponto. Jesus nos braços de Maria, a caminho do exílio. O menino Jesus, perseguido de morte, vai para a terra escura de seu exílio entre os pagãos. Mas foge nos braços de Maria. No calor amoroso daquele regaço virginal, lhe era suficiente o amparo, proteção e consolo para as longas viagens, as amarguras da terra estranha, a tristeza dos cultos pagãos. Não fora, aliás, toda a sua peregrinação pela terra um grande exílio, longe do céu, sua verdadeira pátria? Mas, dos 33 anos que assim viveu no desterro, ele escolheu a quase totalidade, longos 30 anos na vida do lar, na obscuridade dos nossos labores de todos os dias. Longos 30 anos, ele escolheu para ficar
em companhia de Maria, o maior atrativo da terra para o seu coração. A imitação do Verbo encarnado, nosso chefe e nosso modelo supremo, nós também, em terra de exílio, vivamos junto a Nossa Senhora. Em nossas tristezas, perseguições, desolações do coração, por entre o paganismo de nosso ambiente social, busquemos Maria para o nosso refúgio e lenitivo. No seu regaço encontraremos Jesus e teremos assim o paraíso. Jesus. Eu vou pegar ele aqui, peraí. Vou ficar aqui, tá, gente? Jesus, sabedoria encarnada, quiseste nascer de Maria para associá-la à vossa obra redentora. Vós o quisestes também para testemunhar a verdade de vossa natureza humana, tão realmente humana que dela a tivestes por inefável verdadeira geração. E vos aprouve depender de Maria em vossa infância, ser levado em seus braços solícitos como pequenina e indefesa criança. Sei que assim dispuseste ainda, Jesus, para que eu aprendesse essa dependência inteira de pequenino filho, de amoroso escravo de tão celeste rainha. Senhor, quero ir a vós por Maria. Dai-me a vossa luz, me alumie, para que eu encontre essa suspirada vereda. Oferecei, Maria, nossas preces àquele que, nascido para nós, quis pertencer-vos de todo. Hino Ave Maristela. Ele nos deu, neste momento, a Virgem Santíssima como mãe, porque Ele sabia que nós precisávamos de uma auxiliadora, de uma intercessora, de uma advogada, de um colo, né? E ela nos dá tudo isso todos os dias, que nós possamos, como verdadeiros consagrados, honrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, honrar esta redenção que custou tanto para Ele e que vale tanto, que é a nossa salvação. Que nós possamos entender que o sim de Maria foi e é, todos os dias, a graça de nossas vidas para encontrarmos com a nossa verdadeira redenção, com aquele que nos deu inteiro para que nós pudéssemos voltar a Ele e sermos todo do Pai. Então agradecemos sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz nos entrega a sua Mãe Santíssima. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E aconteceu que naqueles dias saiu um edito, emanado de César Augusto, para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirilo, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E foi também José de Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família real de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava para ser mãe. E aconteceu que, estando ali, completaram-se os dias que havia dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e o enfaixou e o reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles nas estalagens. Ora, naquela mesma região, havia uns pastores que velaram e à noite se revezavam na guarda dos seus rebanhos. E eis que se apresentou junto deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os cercou de refulgente luz, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será também para todo o povo, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo do Senhor. Este é o sinal.
achareis o menino envolto em panos e reclinado num presépio. E subitamente apareceu com um anjo uma numerosa multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que depois que os anjos se retiraram de junto deles, voltando para os céus, os pastores diziam entre si: passemos a Belém e vejamos que é isso que sucedeu, que o Senhor nos mostrou. E foram depressa e encontraram Maria, José e o menino, posto numa manjedoura. E vendo isso, conheceram os que lhes haviam dito acerca deste menino. E todos que os ouviram se admiraram também do que lhes haviam referido os pastores. Entretanto, Maria conservava todas essas coisas em seu coração, meditando-as. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, conforme ao que lhes tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitação de Cristo. Familiar amizade com Jesus. Quando Jesus está presente, tudo é bom e nada parece dificultoso. Mas quando Jesus se retira, tudo enfada e cansa. Quando Jesus não fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas se fala uma só palavra, grande gozo se sente. Não vês como se levantou logo Maria Madalena do lugar onde chorava, quando Marta lhe disse: o mestre está aqui e te chama? Ditosa a hora, quando Jesus chama das lágrimas ao gozo do Espírito. Quão seco e duro és sem Jesus, quão nécio e vão, se alguma coisa desejas mais do que Jesus. Não seria isto maior perda do que se perdesse todo o mundo? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus é terrível inferno. Estar com Jesus é doce paraíso. Se Jesus estiver contigo, nenhum inimigo te poderá ofender. Quem se acha em Jesus, acha um tesouro. Ou antes, um bem acima de todo bem. E quem pede a Jesus, pede muitíssimo, e mais do que se perder a todo mundo. Paupérrimo é o que vive sem Jesus, e riquíssimo é o que está bem com Jesus. Grande arte é saber conversar com Jesus. Grande prudência, saber possuir a Jesus. Ser humilde e pacífico, e contigo estará Jesus. Ser devoto e sossegado, e permanecerá contigo Jesus. Maria e nossa infância. Olha aqui, vem cá me dar um abraço. Eu recebo visita todo dia. Fala oi. Oi. Fala boa tarde. Fala, viva Nossa Senhora. Viva Maria. Viva Jesus. Você vai pra colinha agora? Não? Você não vai estudar? Quem que é esse? Jesus. Dá um beijinho, Jesus. Agora vai lá pra sua escolinha, vai lá com a tia Márcia, tá? E você obedece, hein? Seja um bom menino. Tá bom? Agora a gente continua. Fala tchau, pessoal. Não, fala tchau. Fala tchau, eu vou pra colinha. Não, agora não, isso daqui não. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Tá, eu tô indo. Dá um beijo na mão. Vai com Deus. Obedece, hein? É, papai agora, né? Tchau. Maria e a nossa infância espiritual. Nenhum passo sequer podemos dar a caminho do céu sem que Deus perceba, sem que Deus preceda, acompanhe e siga com auxílio de sua graça, assim como ensina o Concílio Tridentino. Nem dizer Senhor Jesus podemos sem o Espírito Santo, como afirma o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 3. E depois, nossa incapacidade para as coisas sobrenaturais,
sobrenaturais. Nossa ignorância e debilidade, nossas vacilações e quedas nos reduzem à condição de crianças. Somos, sim, crianças na ordem da graça, como somos escravos na ordem da natureza. E assim como a natural escravidão convém acrescentar-vos na escravidão de amor, assim também a esta forçosa infância de espírito havemos de juntar outra, voluntária e querida por nós. Essa infância voluntária é, em certo grau, indispensável, porque disse nosso Senhor: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. E quanto mais crianças nos fizermos, isto é, quanto melhor imitamos a humildade e simplicidade das crianças e mais nos abandonarmos nas mãos de Deus como meninos nos braços de sua mãe, tanto mais crescemos na vida espiritual. Consoante nos ensinam os ascetas e místicos, ou seja, nossa vivência espiritual, nossa maturidade espiritual, ela vem alinhada com a nossa consciência da nossa imaturidade, do nosso nada. E quanto mais nós nos entregamos confiando tudo a Deus, mais nós crescemos na fé, porque a fé é dada por Deus. E assim, quando Ele nos percebe entregues, sem reservas ao colo e às decisões dele, mais Ele nos enche da graça. Lindo isso, né? Então, é verdade que poderíamos viver essa voluntária infância espiritual sem a perfeita consagração a Nossa Senhora. Sem embargo, quanto é difícil ser bons meninos sem uma educação maternal. Quando falta a mãe, há na educação do filho um vazio que mais facilmente se experimenta do que se define, porque se acha no profundo da alma. Pode-se conjecturá-lo ao refletir nas intuições, nas ternuras, nos desvelos, nas finas sensibilidades, nas delicadezas sutis que só se aprendem nos corações das mães. À direção de Maria devem as almas esse delicado sentido das coisas divinas, essa fina sensibilidade sobrenatural aos toques da graça, sem a qual dificilmente pode alguém chegar a ser perfeito. Assim, a ideia de escravo de amor dulcifica-se e se idealiza, confundindo-se com a doce ideia de filho. O escravo de Maria para Montfort é um filho, mas um filho criança, não um menino crescido que acaricia mais a sua mãe e que, entretanto, depende menos dela, mas um pequenino que sem ela não sabe viver. Montfort canta essa sua ideia dizendo que os escravos de amor de Maria, dela recebemos em alimento um leite que é todo divino, isto é, a graça de Deus que, segundo a doutrina da Igreja, nos é dada por Maria. Sim, dela recebemos sempre todo o alimento espiritual, assim como a criança nos primeiros dias recebe de sua mãe todo o seu sustento. Sem esta graça, não podemos começar, nem continuar e nem concluir nada que sirva para a vida eterna. E pois, em todos os passos que damos para o céu, Nossa Senhora nos leva pelas mãos. Bem podemos aplicar a ela as devidas proporções, o que Jesus Cristo dizia formosamente a Frei Luís de Leão. Nunca vistes como as mães tomam em suas mãos as suas crianças e fazem que ponham nos pés delas os seus pezinhos, e assim os abraçam e lhes são, a um tempo, seu chão e seu guia? Ó piedade de Deus, assim procedei, Senhor, com nossa fraqueza e nossa infância. Sustentai nossos passos em vós mesmo, até que, vizinhados de vós como quereis, com estreito amplexo nos abraçais no céu. E porque tudo isto realiza Deus pela intercessão constante de Maria, bem podemos dizer, como São Luís Maria Grimond de Montfort, que esta querida mãe e senhora
a todo passo nos ampara com força e nos leva prestes se, por fraqueza, nos aconteça cair. Leitura 2. Mergulhada na luz de Deus. Maria viveu sob o signo do transitivo e do efêmero. Sua vida, como a nossa e a de todos os seus filhos dessa terra, constitui-se de uma série ininterrupta de vicissitudes, de coisas que nascem e morrem. Sua vida começa num canto obscuro da Palestina, tranquilo e pouco conhecido, e não tarda a apagar-se no silêncio, sem que o mundo tome conhecimento dela. Ela conhece todas as mudanças, que são a lei mesma de nossa existência, toda a monotonia cotidiana dos filhos de Eva. A preocupação pelo pão cotidiano, uma boa dose de sofrimento e lágrimas, um ramalhete de modestas alegrias. O tempo dela é partido como o nosso, algumas horas de felicidade interior e profunda em Deus Salvador, um grande número de horas cinzas e monótonas que parecem não possuir conteúdo e nem sabor, que se vão sucedendo umas às outras e, enfim, horas de grande sofrimento. A vida de Maria se desenrolou como a nossa, sob o signo da caducidade. Todavia, num ponto, ela era totalmente diversa. Aquilo que dá à nossa vida o aspecto doloroso de um enigma indecifrável não é tanto o caráter obscuro de nosso destino, e sim a nossa condição de pecadores. É isso que torna tão obscura e confusa a existência humana. O eterno se mistura à nossa vida, insere-se no trama temporal de nossa vida, às vezes assume a figura do bem, às vezes figura do mal. Um instante de arrependimento, fruto ele mesmo da própria graça divina, tenta em vão cancelar o que horas de aberração criaram de funesto para a eternidade nos profundos de nossas almas. Nada poderá anular o passivo que elas representam, de morte definitiva. Nunca mais surgirá delas uma eternidade luminosa. Estéreis, assim se fixaram no passado. Ninguém poderá ressuscitá-las para o clima do bem, e estão privadas para sempre daquela claridade com que o bem deveria honrá-las com auroras de eternidade. Além de Jesus, sabemos que um só ser humano teve sorte diversa. Maria, a Virgem, a Imaculada, sempre pura. É um evento em que se verifica o fato que nosso coração prova tanta dificuldade em acreditar, porque tem sempre a lembrança da própria amarga experiência. Um ser humano, capaz de entrar na eternidade sem ter que se arrepender de nada. Ora, este ser humano existe e é Maria, pois não há um só momento de sua vida que ela deva renegar, nem por um só instante estéril e vazio, nenhum ato que se possa envergonhar, nenhuma ação envolvida em sombras, nenhum que tenha caído no abismo do passado sem ter acesso a uma luz eterna, sem brilhar com esplendor capaz de iluminar todo o que cada momento em si continha de possibilidade de bem. É assim que toda a existência de Maria entrou na eternidade, todos os dias, todas as horas, todas as pulsações do seu coração, todas as alegrias e sofrimentos, todos os maiores e todos os mais humildes instantes de sua vida. Nada se perdeu, tudo continua a viver, tudo foi elevado à plenitude eterna de sua alma, entrada na pátria bem-aventurada. E acabamos por aqui, com alegria no coração de quem vive para Deus e se oferece todos os dias para servir a Deus de todo o coração, com a alegria de ser chamado filho de Deus. Que coisa linda, né, gente? Nós podemos. Vamos então saudar a nossa Santa Mãe e vamos rezar a nossa Ave Maria por todos os padres, por todos os bispos, por todos os diáconos, religiosos e religiosas, por todos os seminaristas e seminários do mundo inteiro, pela santificação do clero e pelas orações e intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Ave, sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz,
ave te saúda. Funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe e faz a nós descer quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu vou aproveitar e já vou ler a oração de Santo Agostinho, leitura que deve ser realizada durante toda essa semana, junto com a ladainha do Espírito Santo e com o Santo Terço, que passará a ser sua meta diária, tá bom? Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade. Meu bem-amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e a admiração de todo o meu coração, dignamente consagrada à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta no incêndio todo divino a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e que abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal.